Olá, terceiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. A partir de hoje, nós iniciaremos a revisão de todo o conteúdo de Sociologia que vocês viram ao longo do ensino médio. Então, nós revisaremos conteúdos do primeiro, do segundo e do terceiro ano. Então, na aula de hoje, nós vamos dar início ao que é a Sociologia, o que vem a ser a Sociologia. A Sociologia é uma ciência. Ela é uma ciência porque ela distingue daquilo que nós chamamos de senso comum. Então, a sociologia, como uma ciência, busca uma explicação teórica, uma explicação baseada em dados científicos, em dados racionais. A sociologia é uma ciência, assim como a química, a física, a matemática. E aí nós vamos ver, então, na aula de hoje, como que surgiu a sociologia, da onde que surgiu a sociologia e os principais teóricos da sociologia. Então, as referências históricas para situar o pensamento sociológico. Da onde que surgiu a sociologia? A sociologia é fruto de duas grandes revoluções, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, a sociedade, que era o seu objeto de estudo, passava por um momento de transformação, um momento de mudança, um momento de constante mudanças e transformações. Então, tem-se a necessidade de ter uma ciência, tem-se a necessidade de ter uma resposta intelectual, uma resposta científica, para tentar explicar as mudanças que estavam ocorrendo nessa época, no século 17, 18. Então, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa é o pontapé inicial para o surgimento da sociologia. Então, a Revolução Francesa e com as ideias iluministas também. Então, vamos ver aqui a Revolução Industrial, que durante os anos de 1760 e 1860, a Revolução Industrial, limitada basicamente à Inglaterra, houve o surgimento de indústrias de tecido de algodão com uso de tear mecânico. Nessa época, o aperfeiçoamento das máquinas a vapor contribuiu para a Revolução. A Revolução Industrial tirou da mão dos artesãos as ferramentas e os meios de produção e transformou em trabalhadores assalariados, acentuando as contradições do capitalismo. Ou seja, com a Revolução Industrial, teve uma série de consequências e mudanças para a sociedade. A produção, que era manual, da manufatura, passou em artesanal, passou a ser através das máquinas, e também teve a consolidação do capitalismo com o advento das indústrias, ou seja, e com isso trouxe uma série de mudanças e transformações para a sociedade. As sociedades se tornavam inchadas, superpopulosas, e com isso vai haver pessoas passando fome, vai haver a poluição devido às máquinas, às indústrias, e com isso também vai haver muita gente passando por dificuldades econômicas, sociais, financeiras, o trabalho que passou a ser assalariado, e com isso também houve a exploração da mão de obra, As pessoas passaram a trabalhar 18, 19, 20 horas por dia. Houve também a exploração da mão de obra feminina, a exploração da mão de obra infantil, ou seja, é um momento no qual a sociedade estava se transformando, passando por grandes mudanças, por grandes transformações, e há então a necessidade de ter uma ciência que possa explicar essas mudanças, que traga também uma resposta intelectual, uma resposta científica para as mudanças que estavam ocorrendo na sociedade. Então, a sociologia então vai surgir no século XIX, com uma resposta intelectual, uma resposta científica para tentar explicar
as mudanças e as transformações que estavam ocorrendo na sociedade. E aí, então, o pensamento sociológico teve como seus principais pais, seus principais pensadores, seus principais autores, né? Vai ser os 3 porquinhos da sociologia, que então será o Emile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber, né? Que provavelmente vocês já devem conhecer, mas nós vamos revisá-los daqui para frente. Então, quem foi o Emile Durkheim? Aqui, como nós vimos, Emile Durkheim nasce em 1858 e falece em 1919, ou seja, ele vive grande parte do século XIX. Então, Emile Durkheim foi filósofo francês, foi um dos pensadores que mais contribuiu para a consolidação da sociologia, tornando-se o primeiro professor universitário dessa disciplina. Emile Durkheim que ajudou a trazer a ciência, sociologia para as universidades, para a faculdade, né? Como uma ciência, como uma disciplina científica. Emile Durkheim escreveu várias obras, entre elas a obra A Divisão do Trabalho Social, As Regras do Método Sociológico, que nessa obra ele vai relatar o que é o fato social. Outra obra também foi O Suicídio, As Formas Elementares da Vida Religiosa, Educação e Filosofia, Sociologia e Filosofia e Ligações Sociológicas, é uma obra póstuma. Então, elementos que influenciaram Durkheim, né? Quem influenciou Durkheim? Durkheim foi influenciado pelo francês, Auguste Comte, Auguste Comte que teve as ideias positivistas, que para ele a humanidade só iria avançar no sentido de seu aperfeiçoamento, que vai ser governado pela lei do progresso. Ou seja, Auguste Comte vai criar a lei dos 3 estados, ou 3 estágios, né? Para Auguste Comte, a ciência deve ser positivista. Auguste Comte, a princípio, ele vai chamar a sociologia de física social, então ele vai querer analisar a sociologia da mesma forma que a física e as ciências da natureza analisam os fenômenos naturais, ou seja, de maneira parada, mas não é possível porque a sociedade está em constante mudança, em constante transformação. Então, as ideias de Durkheim sobre a sociedade. Para Durkheim, o indivíduo ele é produto da sociedade, né? Para Durkheim, a sociedade precede o indivíduo, ou seja, para Durkheim, a sociedade vem antes do indivíduo, né? A sociedade é anterior ao indivíduo, ou seja, a sociedade que para Durkheim que irá influenciar o indivíduo e não o indivíduo é influenciado pela sociedade. Então, para Durkheim, a sociedade prevalece sobre o indivíduo e não ao contrário. Não é o indivíduo que prevalece sobre a sociedade, é a sociedade que prevalece sobre o indivíduo. Então, a sociedade vai influenciar esse indivíduo. E o indivíduo vai ser fruto, né, vai ser produto dessa sociedade. Então, para Durkheim é assim, o indivíduo ele é produto dessa sociedade, ele é fruto dessa sociedade. E a sociedade para Durkheim vem antes do indivíduo. E a sociedade, então, vai influenciar o indivíduo. Durkheim, então, definia a sociologia como ciência rompendo com as ideias do senso comum. Ou seja, a sociologia é uma ciência, né? A sociologia não é um achismo. A sociologia não é um acho, um eu penso. E sim, a sociologia utiliza de métodos próprios de investigação.
da sociedade. Então, o objeto da sociologia são os fatos sociais. Para Durkheim, o objeto de estudo da sociologia são os fatos sociais. E esses fatos sociais devem ser estudados como coisas, isto é, algo que tem existência própria e objetiva, que atua de forma coercitiva sobre os indivíduos. Durkheim diz que a sociedade deve ser estudada como coisa, pois nós devemos manter um distanciamento, né, para que nós não influenciemos, né, o nosso objeto de estudo pelo senso comum. Então, e aí tem essa sociedade, então, ela vai ser coercitiva sobre o indivíduo, ou seja, vai exercer uma coerção, uma imposição, uma pressão, no qual o indivíduo vai se sentir pressionado a agir conforme a sociedade. Então, a sociedade pode ser compreendida da mesma forma que os fenômenos da natureza. Ele acreditava que os fatos sociais poderiam ser estudados através dos métodos científicos empregados nas ciências sociais, isto é, havendo neutralidade. Para Durkheim, ele acreditava que a sociedade poderia ser estudada da mesma forma como os fenômenos da natureza, ou seja, a gente poderia pegar o nosso objeto de estudo, analisá-lo, mas de maneira distante, né? De forma que haja neutralidade. Por isso, da necessidade de estudar a sociedade como uma coisa que é externo a mim, uma coisa que está fora de mim, para que o meu objeto de estudo não sofra influência do senso comum, mesmo que nós, né, mesmo que o cientista é uma pessoa, né, que faz parte da sociedade, ele tem que estudar a sociedade de maneira distante, de maneira neutra, como se fosse uma coisa, sim, com existência própria, mas que está fora dele, para que não seja influenciado pelo senso comum, ou seja, é necessário que haja então uma neutralidade. Durkheim e o fato social. Então, fato social são maneiras de agir, de pensar e sentir que têm 3 características: a coercitividade, a exterioridade e a generalidade. Então, fatos sociais são maneiras de agir, pensar e sentir que exercem uma coerção, ou seja, uma imposição sobre o indivíduo, mesmo que ele não o perceba. Então, o que são esses fatos sociais? São as regras, os costumes, as leis que já existiam antes do nascimento da pessoa. Ou seja, por isso que Durkheim vai dizer que a sociedade é anterior ao indivíduo, que a sociedade precede ao indivíduo, ou seja, a sociedade que é as regras, as normas, as leis, já existia antes do indivíduo, né? Já existia antes do nosso nascimento. Então, essas regras, essas normas, essas leis são impostos por mecanismos de coerção social como a educação. Então, para Durkheim, a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. A sociedade, então, vai ser esse conjunto de regras, normas, leis, que já existia antes do indivíduo nascer, que precede sobre o indivíduo e vão exercer sobre ele, né, uma coerção, ou seja, uma pressão, como, por exemplo, a educação, né? Antes de nós nascermos já existia a educação formal e informal. Nós nascemos, nós temos que adaptar a essa educação, né? Ou seja, se nós não adaptarmos, nós poderemos, por exemplo, cometer algum delito, nós seremos presos, por exemplo, e com isso a educação vai ser um fato social, porque é algo externo a mim, já existia antes da minha existência, né? É coercitivo, o indivíduo vai se sentir pressionado a agir conforme as leis, né, daquela sociedade, e dentro da generalidade, porque é comum a todos os indivíduos agirem daquela forma.
as principais essências para Durkheim. Durkheim vai criar o conceito de consciência coletiva, que são as ideias morais e normativas, crenças de um sentimento comum que a comunidade permanece de geração a geração, ou seja, consciência coletiva seria que a maior parte da população vai pensar e agir e sentir mais ou menos da mesma forma, que a maior parte da população vai saber distinguir o certo do errado, ou seja, e aí isso vai ser passado de geração a geração. E aí quando um indivíduo rompe com essa consciência coletiva, os outros que estão ao redor vão tentar, de certa forma, puni-lo, né? Aplicar uma sanção. Por isso que quando nós estamos dentro de casa, nós temos um comportamento, e quando nós estamos fora do nosso ambiente doméstico, nós temos outro comportamento. Durkheim também vai criar o conceito de solidariedade mecânica e orgânica, que seria as sociedades, a solidariedade mecânica funde-se na adesão total do indivíduo ao grupo a qual pertence, ou seja, seriam as sociedades mais simples, seriam as sociedades mais tribais, são sociedades no qual há mais cooperação, há mais entendimento entre os seus habitantes. Já a orgânica funda-se na cooperação dos indivíduos e dos grupos. Então, para Durkheim, existem duas consciências. Existe a consciência coletiva e a consciência individual. A consciência coletiva partilhada em grupo, ou seja, todas as pessoas vão pensar mais ou menos da mesma forma, agir da mesma forma. Então, vai gerar normas padronizadas de pensamento e conduta. Então, a consciência coletiva vai gerar pensamentos padronizados e maneiras de ser iguais, né? Maneiras de ser padrão. Já a consciência individual é própria do indivíduo. É modo de agir, de se comportar e compreender as coisas e interpretar a vida. A consciência coletiva, para Durkheim, vai prevalecer sobre a consciência individual, pois para Durkheim a sociedade vai prevalecer sobre o indivíduo. A sociedade, para Durkheim, vai influenciar o indivíduo. Então, para Durkheim, é o desenvolvimento da divisão do trabalho que permite a transformação da sociedade. Então, como que as transformações da estrutura social para Durkheim? Ele vai dizer que os fundamentos morais, né, podem levar ao estado da anomia. O que seria a anomia? O estado da ausência de regras e leis. E isso iria levar ao caos. Então, há necessidade de controle social que vai reforçar o domínio sobre a sociedade, sobre os indivíduos. Vamos ver como que Durkheim, a sociedade é análoga a um organismo em partes, que coopera na mutação de um todo. Então, para Durkheim, a sociedade é como um organismo vivo, né, com vida própria, e um vai cooperar ao outro. A teoria de Durkheim é uma teoria funcionalista. A sociologia, então, tinha por finalidade não só explicar a sociedade, como também encontrar remédios para a vida social. Lembra que eu falei que a sociologia surge no contexto de mudança, num contexto de transformação, no qual há sim a necessidade de existir uma ciência que traga uma resposta intelectual, que traga uma resposta científica para tudo o que estava acontecendo. Então, a sociologia não era só para explicar a sociedade, mas também para trazer um remédio, né? Um remédio para a vida social. Pois antes, né, os filósofos já pensavam a sociedade,
mas a diferença é que a sociologia surge no contexto de que a gente não quer só explicação para tudo que estava acontecendo, e sim nós queremos uma resposta e uma transformação, né? Nós precisamos transformar, nós precisamos melhorar. Então, a sociedade como organismo apresentaria estados normais e patológicos, isto é, saudáveis e doentios. Durkheim também estudou o suicídio, né, que é praticado na maioria das vezes em desilusão do indivíduo em relação ao meio que vive. Durkheim. Pelos pensamentos que antecedem, são exteriores. A ideologia surge acontecendo no século XVIII na sociedade. A primeira vez para Durkheim vai prevalecer sobre o indivíduo, né? A sociedade, então, é o teste do indivíduo, né? O indivíduo vai ser influenciado por essa sociedade, através das normas, das leis, das regras. Nós vimos então um pouquinho sobre Durkheim. Na próxima aula nós continuaremos vendo mais temas da sociologia, né? Nós vamos ver mais temas da sociologia, então até a próxima aula.